Sejam muito bem-vindos à segunda edição do Sport Etc., o seu podcast que é sediado pela Unicet, Centro Universitário, onde você vai ouvir e ver um pouco também sobre esporte, inovação, saúde, ensino, tecnologia, empreendedorismo, etc. Você está aqui para sair um pouquinho melhor, sair sabendo um pouquinho mais do que quando você chegou. Eu sou Igor Marques, triatleta, o seu anfitrião, apresentador aqui do Sport Etc. E me encontro hoje com o querido professor Paulo Vitor. Professor Paulo Vitor, que eu vou até me dar a liberdade aqui de ler o currículo dele para vocês, para a gente entender melhor com quem estamos conversando aqui, de quem vocês vão ouvir excelentes informações. Que é graduado, bacharel em Educação Física desde 2013, pós-graduação Lato Sensu em Ciência e Prática de Esporte de Alto Rendimento pelo Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo, certificações internacionais como treinador de triatlo, biciclismo, certificação online pelo Comitê Olímpico do Brasil, mais de 14 anos de experiência como treinador, além de atleta de natação, triatlo e de ciclismo, com diversos pódios estaduais e excelentes colocações, buscando sempre o alto rendimento. E principais conquistas como atleta, os pódios em competições regionais de natação representando Piauí, pódio em campeonatos brasileiros de triatlo júnior e de aquatlo, inclusive tem até campeonato brasileiro chegando em Juazeiro, 6 de junho, hein? Atleta finisher do Ironman Full em 2014, tem que ressaltar que foi em Fortaleza, porque fazer um Ironman em Fortaleza é quase outra Inclusive, categoria de esporte. Era tão cruel que cancelaram a etapa, né? Pódio na Copa Brasil de Águas Abertas. Conquistas recentes como treinador. Aí a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, porque a gente vai tratar aqui sobre formação de atletas e atletas de alto rendimento, principalmente, hein, treinador? Um prazer recebê-lo aqui. Não vou falar bom dia, boa tarde ou boa noite, porque podcasts são atemporais. E vamos lá. Como é que o senhor se define mais hoje? Que tem aqui muita conquista, mas hoje o Paulo Vitor é treinador, é atleta, é os dois. Como que tá funcionando? primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar no podcast com o convite do Igor. Acho que é uma oportunidade de diminuir distâncias, né? Eu, por exemplo, que estou agora na região sul do Brasil, lá em Santa Catarina, sempre que eu tenho a oportunidade de voltar ao Piauí, onde foi meu berço, formação como profissional, como pessoa, como atleta, então sempre que eu estou aqui em Teresina, eu tenho ter essa oportunidade de conversar com amigos do esporte, ou amigos das áreas afins, para mim é um motivo de muita alegria. E realmente, como você colocou aí, quando eu começo a ler e ver o passado, é bem gratificante, mas eu vejo que ainda quero ir mais, sabe? Sim. Eu sempre fui uma pessoa que busquei me capacitar, seja dentro da área do esporte, dentro da áreas afins, e realmente hoje eu me defino hoje como treinador, mas o espírito de atleta ele está sempre ativo, né? Porque eu digo que eu gosto de sentir o que os meus atletas sentem, né? Perfeito. Então, eu sou muito daquele faço do que eu falo, faça o que eu falo e faço o que eu faço, né? Então é bem por essa linha. Guiando pela palavra e guiando pelo Pelo exemplo, né? pelo exemplo. Maravilha, Então, porque ser atleta vai um pouco além de você estar sistematicamente treinando, competindo, tem mais a ver com uma forma como você pensa, é um né? estilo de vida, né? Você buscar a organização, buscar sempre o progresso para as coisas que a gente se propõe a fazer. E aqui para fechar essa introdução, treinador, qual uma frase que resume a sua filosofia de treinamento? Sim. Eu Como é que você sintetiza a forma como sim. pensa e aplica? Eu sempre gosto de falar assim, resiliência e trabalho, né? Então, o trabalho ele muda o nosso cenário, né? E resiliência é saber que o trabalho ele vai ter os altos e baixos. Então, eu levo comigo sempre essas duas palavras, né? Trabalho com honestidade, trabalho duro, né? Mas com muito amor. Mas também sendo resiliente, né? Sendo resiliente em muitas vezes se abdicar de família, se abdicar de amigos, de uma situação confortável
para chegar no seu objetivo. Então, como treinador, eu também tento passar assim, sabe, para os meus atletas e para aquelas pessoas que eu converso, sabe, que eu acho que em tudo nessa vida, como eu sempre ouço grandes pessoas falarem, grandes pensadores, que a resiliência, quem tem resiliência tem um passo à frente para conseguir seus objetivos, né? Ayrton Senna sempre falou, tem uma frase do Ayrton Senna que ele fala, trabalhar duro e tenha fé, que de alguma forma você chega lá. Então é muito disso, de resiliência, né? De sentir que realmente aquilo faz sentido para sua vida. Então eu como treinador, eu sempre busco isso. Faz sentido para mim essa carreira de treinador, que transformar vidas das pessoas através do esporte, né? Seja do atleta amador ou seja do atleta que busca uma performance. Seja performance do alto rendimento ou seja performance individual, né? Do seu crescimento pessoal. Então isso me resume assim no meu trabalho. Maravilha, professor. Resiliência e trabalho. E agora que o senhor falou sobre atletas amadores, atletas de alto rendimento, como que começa a formação de um atleta? Bem, eu comecei, para ter uma ideia, eu comecei como estagiário no clube do sistema militar através do treinador, na época que era meu treinador, o Henry, que inclusive é filho do ex-presidente da Federação Chigão, grande treinador, incentivador da natação no Piauí. Então eu comecei como estagiário. E nesse processo eu tive a oportunidade de ter sido atleta e ter observado alguns fatores que hoje como treinador eu vejo que são fundamentais a gente entender esse processo de desenvolvimento da criança e do adolescente. E aí eu começo dando alguns exemplos. Primeiro, vou dividir em 3 momentos, né? Simplificar um pouquinho. A formação Da formação de um atleta. Certo. Esse primeiro momento eu considero ali até seus 12 anos, o atleta ele tem que estar, a criança, vou nem falar de atleta, ele tem que estar brincando, tendo experimentado inúmeras atividade esportiva para ir desenvolver as mais diversas habilidades motoras. A criança tem que se divertir, se mexer, interagir, para justamente criar essas conexões cognitivas. Exatamente. Se a gente pegar no contexto internacional, você vê a escola americana, na qual os atletas eles têm em cada momento da sua formação escolar uma vivência nas modalidades, e aí assim num futuro ele começa a ser direcionado ao esporte, né? Mas ainda assim uma especialização. Sobre isso que eu ia perguntar. Esse primeiro momento eu vou simplificar em 3. Então, brincar e experimentar mais diversas modalidades para assim desenvolver o seu padrão motor. Isso é a primeira. A primeira até os 12 anos, na minha visão. E aí a gente começa a ver dentro da literatura, para cada esporte tem uma iniciação esportiva competitiva tardia ou mais antecipada. Quais costumam ser, professor, os esportes que a gente se beneficia de direcionar a criança mais cedo para esse? Vou te dar 2 dentro do nosso contexto do triatlo. A natação ela é uma modalidade de iniciação antecipada, seja no nível realmente de desenvolvimento e também no nível competitivo. Você vê competições a partir dos seus 9 anos, 9, 10 as categorias mirim, petis, 11, 12, infantil. Então você vê crianças já no âmbito competitivo realmente tendo que estar na natação mais antecipada. A gente começa a perceber que a natação, quando ela é desenvolvida nas primeiras fases, você tem uma facilidade maior para a aquisição de algumas habilidades fundamentais, né? Que é coordenação motora num meio líquido. No caso da natação, a neuroplasticidade da criança facilita ela não desenvolver ou se desenvolver, corrigir vícios motores mais rápido e mais fácil que um adulto. E aí eu complemento com a questão que não é o ambiente natural do ser humano, né? O ambiente aquático. E aí uma modalidade tardia é o ciclismo, né? Então assim, a criança ela pode estender esse período de diversão, do brincar, do andar de bicicleta sem um desenvolvimento precoce, tão quanto a natação. A natação ela apresenta treinamentos específicos mais cedo em relação ao ciclismo. Então você vê um ciclista que muitas das vezes iniciou ali nos seus 15, 16 anos, que consegue atingir uma boa performance, né? Mas claro, volto de novo na Europa,
a gente vê escolinhas de iniciação ao ciclismo não voltado ao treinamento, mas você vê as aquisições de habilidades motoras. Mas se quando pega um atleta adulto que não praticou, que praticou ou não praticou essas modalidades, aquele que fez a natação, ele tem maior facilidade, por exemplo, de adentrar no triatlo do que uma pessoa que não fez. Porém, uma pessoa que não praticou ciclismo, mas começa adulto, ela tem um tempo de adaptação ao triatlo menor do que o da natação. Então, fazendo esse comparativo no desenvolvimento da modalidade, né, antecipada, a natação, eu acredito que tem que ser realmente ali mais cedo, nos seus 5, 6 anos, e o ciclismo a gente dá essa oportunidade de fazer nesse easy. Então, como eu falei, temos aí a primeira fase, que é realmente brincar, e a natação ali já entra nessa primeira fase. O direcionamento é trazer para a criança momentos que ela se sinta prazer e curiosidade naquela modalidade. Curiosidade em se desafiar e começar a criar esse sentimento. E eu já peguei pais que querendo que os seus filhos fossem nadadores, porém a criança queria lutas, sabe? Então, assim, primeira fase é isso, é descobrir, é brincar. Segunda fase, a partir dos 12, 13, 14 anos, a criança, por si só, se você conversa com os pais, as crianças elas começam a dar sinais realmente de que qual modalidade ela realmente acorda cedo, chega do colégio e já quer ir. Então, onde realmente há o interesse. Porque não adianta muito o pai querer incluir ele em uma atividade que a criança não tem interesse. Ou ela vai sustentar aquilo ali por o que vai parecer um senso de disciplina, algo do tipo, mas aí a longevidade dela pode ser comprometida. Então, assim, até os 14 anos, a criança ela vai se descobrir na modalidade. Desde que ela tenha passado pela primeira fase do brincar, do realmente experimentar em outras modalidades e de forma saudável. E ali ela já começa a ser direcionada à modalidade que ela quer. A partir dos 15 anos, eu acredito que ali realmente a gente já entra numa fase que é do ensinar a treinar. E aí a gente vai. Ela já passou por festivais competitivos, festivais, competições, e aqui sim ela se definiu como ciclista, ela vai começar a querer se desenvolver como um atleta. Então, a partir dos 14, 15 anos, é onde, por exemplo, no triatlo, nós temos as primeiras categorias de alto rendimento, que é 14 e 15 anos. Então, realmente, a criança, quero me desenvolver como triatlo. Realmente, então ali a gente começa a ensinar a criança, o adolescente, a treinar, a vivenciar o ambiente hostil, que é o ambiente de treinamento competitivo, que não deixa de ser de uma formação para a vida. E dentro dessa terceira fase, a partir dos 14, 15 anos, a gente ainda não tem uma especialização, né? A gente, dentro da modalidade, dentro das possibilidades daquela modalidade, eu busco, né, os treinadores, me coloco assim também, dar oportunidade para que a criança se desenvolva plenamente. Vou te dar um exemplo na natação. Que o atleta possa nadar um nado crawl, um nado costa, um nado borboleta, uns 50 metros, uns 200, uns 800, uma prova de águas abertas. Traz triatlo, fazer com que a criança viva eventos de natação, viva eventos de ciclismo, de corrida de forma isolada, traz para a prova completa. Aí tem duatlon, aquatlon, enfim. Aí os próprios treinos blocados que são sugeridos e ofertados para o atleta, de identificar qual a melhor valência dele, onde é que ele consegue gerar mais energia, fadigar menos. Exatamente. E isso que é que acontece nessa terceira fase, oportunizou o treinamento nas mais diversas áreas, a gente tem a especialização, volto a puxar aqui o triatlon, né, a partir dos 16, 17 anos, realmente, sou um triatleta com vocação para buscar uma carreira olímpica. Sou um triatleta a nível nacional, sou um triatleta, enfim, dessa maneira. E eu vou abrir aspas aqui um quarto momento, que é o esporte pela saúde, né? E aí já entra na aposentadoria ou aqueles que realmente não entraram no esporte de alto rendimento. Sim, que seria os esportistas amador, que busca longevidade dentro do esporte, faz porque gosta, compete provas esporadicamente. E que se identificou realmente, né, com a modalidade, seja porque ele já praticou quanto mais cedo ou que realmente descobriu a modalidade. Vou tendo essa forma tardia. Processo de desenvolvimento.
E agora alguns pontos dentro ainda dessa temática. No início, nesse momento, e a gente já tratando da terceira fase, que é especializando, gostei de determinada modalidade. No caso do triatlo, já defini se eu quero triatlo com distância mais curta, se eu gosto mais de provas mais longas. Nesse começo, o que pesa mais, talento ou consistência? As competições mais injustas são as competições infantis, porque a gente vê os níveis maturacionais e o sistema competitivo do Brasil, ele te limita à idade cronológica, né? E não à idade fisiológica do atleta. Vou dar um exemplo. Eu tenho um atleta que nasce ali em janeiro, compete com um atleta que nasce em dezembro, são adversários das mesmas. No ano eles fazem a mesma idade. A mesma idade, mas a idade dele, fisiológica, é totalmente diferente. Então você vê um atleta de 14 anos maturado, mais do que um atleta que nasceu em dezembro, por exemplo. Então eu observo que a consistência. E aí vamos fazer uma cronologia. O treinamento certo, de acordo com a fisiologia do atleta, se ele é um atleta de 12, 13, 14 anos, sem uma sobrecarga tão alta, mas a consistência se dá em saber desenvolver esse atleta a nível técnico e psíquico, né? A nível de força, estimulando da maneira certa. E aí eu digo mais, então o talento nas primeiras idades ele se sobressai por conta dos fatores fisiológicos, mas quando se aproxima do topo da pirâmide do alto rendimento, aquele atleta que teve um desenvolvimento concreto e seguro, ele chega mais longe, né? Então eu digo que Exatamente. Quanto maior é o prazo que a gente está olhando, aí você vai tendo a contribuição maior da circunstância. Concordo. E também eu vejo que é por esse lado, realmente. Perfeito. E professor, na temática de atleta, o que mais atrasa um atleta hoje? E aí a gente volta no mesmo contexto, sabe, amigo? Dá um treinamento para um atleta que não está preparado para aquele. Ou seja, não é um mini adulto que está ali. Então eu sempre busco assim, entender o que uma criança de 14 anos precisa de desenvolver, seja na natação, uma boa respiração, uma boa pernada, um bom controle de corpo na água, correndo, uma mecânica, uma coordenação de braços e pernas, se tá legal. Uma economia de corrida. No ciclismo, se ele tem equilíbrio, se ele tem domínio. Então, eu vejo nessa maneira, o que está mais atrapalhando é a gente enxergar a criança e o adolescente como um mini adulto e gerar carga demasiada, estímulo de cobrança demasiado. Então, são contextos que atrapalham o desenvolvimento da criança, né? Aí pensando em preparar crianças para serem atletas de alto rendimento. E no caso do atleta amador, professor? A cobrança, eu vejo que o atleta adulto amador, uma visão particular minha, eu vejo que existe uma cobrança e um comparativo muito grande uns com os outros. E pior que essa cobrança acaba vindo de si e ele já antecipa a cobrança alheia. Isso acaba sendo um problema muito grande. Hoje nós temos inúmeras plataformas, aplicativos de comparativos, né, Igor? Garmin, você tem o ranking semanal, você tem o Strava, ranking semanal. Então o atleta amador, ele não respeita o processo. Então, para querer se enquadrar naquele ranking, naquela comunidade, ele quer mais, às vezes o treinador passa 40 minutos de corrida, ele faz 45, 50, isso atrapalha o desenvolvimento dele. Por quê? Nunca nós vamos saber se ele evoluiu, se foi porque ele fez o a mais ou o a menos, né, do que o foi proposto. Se é que correu a mais porque estava muito fácil, porque o corpo não estava sentindo aquele estímulo de forma correta, se ele estava com algo na cabeça de eu preciso ir esses 5 minutos para ficar um pouquinho mais acima. Isso é uma coisa que foge do controle do treinador nesse Exatamente, aí então isso atrapalha, né? Resumidamente, o feedback do adulto, ele tem que tá mais em dias, né? Ele tem que ser constante, e isso vai ajudar esse atleta adulto amador. Até porque o adulto amador, você que tem experiência nas assessorias, você vê que hoje estão todos muito bem informados. Então eles já chegam com acesso à informação. Então o aluno, ele já chega com muitas informações para o treinador.
E o excesso de informações para esse que está começando, esse atleta que está começando, às vezes ele é nocivo, né? Então, né, não traz tanto. Não deixa, claro, também não deixa de ser positivo, mas eu vejo assim, vamos filtrar. Então, o papel do treinador é fazer esse filtro com a ansiedade do atleta e do adulto amador. E eu agrego ainda a informação de que, com muitos casos, as pessoas vão buscar as informações e dão valor a fontes que são superestimadas, só que acaba que essas fontes extremamente científicas, para o contexto dele, Naquele momento. podem não ser O ideal as agora- decisões mais adequadas para aquele contexto, porque ele elas foram extraídas de estudos com atletas, muitas vezes atletas de alto rendimento, e você tem que saber separar os contextos e as circunstâncias para ter uma tomada de decisão mais acertada. Complementando o que você falou, né, o que a gente veio falando, eu vou te dar um exemplo. Eu tive uma situação, vou dar o exemplo do Pietro e de um adulto que eu não vou revelar o nome. Ele me perguntou por que que o Pietro estava correndo 40 minutos e ele foi correr só 25 minutos, né? Se ele era mais velho, adulto. Então, assim, aí lá vai, né, de novo, essa ansiedade, os comparativos nesse processo de adaptação. Então, aí eu vou explicar, o Pietro já tem mais anos do que ele de prática da modalidade, já está mais desenvolvido. Então, assim, realmente, o que atrapalha o esporte amador, o adulto amador, é o excesso de informação, a ansiedade em querer ter uma performance e não respeitar o processo. E falando em processo, agora um pouquinho sobre treino inteligente. Professor, treinar mais ou treinar melhor? Se encaixa muito bem no que a gente está Por tá isso que falando, né? Tá falando agora, porque eu sou mais do treinar com qualidade, né? Treinar melhor. E aí eu te falo, porque o atleta, quando chega ao caminho, e aí eu vou no contexto de iniciação, o aluno e o atleta. Ele tem que chegar na sua sessão de treino, na sua aula, chegou, treinou, tem que sair melhor. E ele tem que entender esse processo, por que ele melhorou. Então, o treinar melhor te dá segurança de entender o processo. Muitas das vezes, como eu falei, e eu usar o exemplo que eu dei, que o Pietro, do aluno que queria treinar o voleibol do Pietro, ele não estava preparado, ele não ia entregar um treino com qualidade, né? Poderia caminhar muito mais, se desgastar para outro dia. Eu sou muito da linha do treinar com qualidade, então assim, e aí eu vou dar um outro exemplo e usar o exemplo do Alejandro. Então sempre que é um atleta que eu treino em Santa Catarina, que é um atleta de performance, na busca pela performance individual. Sempre quando a gente treina e eu escolho algumas séries de controle padrão, eu tenho um comparativo com o que ele já fez dessa mesma série. Então a gente identifica. seriam as séries diagnósticas. Diagnóstico, né? Então a gente tenta identificar se naquele dia ele evoluiu porque ele conseguiu, porque ele realmente está melhor e qual foi o contexto que fez com que ele não atingisse a série de acordo com o que ele já tinha feito passado. Então identificar isso eu vejo com uma premissa, né? O treinar melhor todo dia. O treinar melhor no entendimento de saber o que te fez naquele dia não tá bem ou o que te fez melhorar, né? Na série ou no treino, na competição. Fica melhor de identificar justamente que você tem menos ruído, né? Digamos que muito volume de treino, quando ele não é muito bem alocado, ele acaba gerando mais ruído do que facilitando ou melhorando o processo adaptativo. E eu faço outro parênteses que não deixa, de acordo com a modalidade, vamos falar, um atleta que treina para um Iron 70.3, claro, ele vai ter o volume condizente com aquela prova dele. Isso a gente vai estar levando em consideração, claro, isso, cada especificidade da distância da prova. Mas dentro daquilo, da necessidade que ele vai treinar, mas é o treinar inteligente, treinar melhor. Esse treinar melhor, eu levo em consideração tudo isso que eu falei, né? Entender o porquê daquele volume e o do que foi realizado naquela sessão e no contexto da programação. Que seria fazer esse manejo de carga. Não adianta você chegar com uma determinada abordagem, seja ela de controle da intensidade ou de fazer uma sanfona com o volume do atleta ao longo das semanas. Se Aí nesse caso você colocaria isso como se fosse um dos
um erro assim que você bate o olho ali em como determinada pessoa tá levando o seu ciclo de treinamento. Claro que a gente não entra na prática profissional de qualquer outra pessoa, mas existem algumas coisas que a gente observa que já fala o que é aquilo que você vê que está sendo feito de uma certa maneira e fala, cara, isso aqui talvez não vá dar certo. Claro que para si, né? Você não vai falar para outra pessoa. Claro. Mas você já pensa. Eu já vi, tem uma modalidade que eu tenho muita afinidade, que é a natação, e quando eu vejo, vou dar um exemplo, um grande volume para um triatleta, e aí colocar no contexto do triatleta novamente. O triatleta com um grande volume, nadando, mas nadando descoordenado, sem técnica, ou seja, poderia-se melhorar a performance desse atleta, especificamente nesse contexto da natação que eu estou dando, fazendo o trabalho técnico, corretivo, diminui o volume, demanda mais tempo ali na correção técnica. Então são abordagens que muitas das vezes a gente encontra, né, no nosso meio, que na minha visão eu faria diferente. Eu faria diferente. Não condeno veramente o treinador que está passando, mas poderia-se, dentro desse contexto que eu dei o exemplo, fazer diferente. Né? Seria uma forma meio que o senhor colocaria como refinar. Eu iria por isso. Perfeito. E quando a gente fala muito dessa, às vezes, um cabo de guerra, uma teimosia que acontece entre o corpo e a mente. Numa sessão de treino mais longa de natação, às vezes você tem um blocão de pernada ali para fazer, vai ser uma eternidade. O que quebra primeiro? Inclusive no primeiro episódio que eu tive aqui, a gente falou muito sobre psique, que foi com o Dr. João II, que é médico da dor, instrutor de mindfulness, meditação. Foi um papo bem bom, vai sair um pouquinho antes desse episódio daqui. Mas o que quebra primeiro, pelo que isso tem na prática profissional, com os atletas, com os treinadores, o físico ou o mental? Na minha vivência como atleta, e agora no contexto treinador, o mental ele sabota muito o atleta, sabe? Às vezes o atleta ele correu já 30 minutos, mas ele é colocado num contexto de temperatura mais alta. Então aquela situação tira do controle tudo aquele, o que ele já faz, o que ele já fez. Então assim, o mental, ele tem uma contribuição, no meu ver, eu posso realmente estar enganado, mas na minha perspectiva de praticante também, o mental, ele nos sabota muito aonde a gente sabe que poderia ir além. E o esporte de endurance, onde você fica o quê? 5 horas ali, falando de um 70 por 3, 8, 10, 12 horas, o mental, ele vai te prolongar ainda mais dentro daquela sensação. E eu não digo que o físico não vá, né? Porque quem não estiver bem preparado não vai chegar, mas o mental ele sabota. Se fosse dar uma contribuição e dar um parâmetro, eu falava que o mental, sabe, Igor, ele fala bem mais alto, assim, principalmente no esporte de endurance pra gente. E no esporte, na natação, acho que o mental, ele pode jogar contra ou a favor. Vou te falar assim na natação. Eu já encontrei atletas meus que, próximo da prova de piscina ali, eles já estavam se sentindo derrotados, né? Então, assim, antes de entrar na prova, levando para esse contexto também psíquico, pré-prova, né? Do estresse emocional, acho que também está inserido isso. Mas a nível quebrar, Igor, é isso. Eu fui muito no mental, ele contribui bastante. Que às vezes pode não efetivamente ter quebrado antes do corpo, mas ele vai contribuir para o corpo quebrar mais rápido. Eu vejo assim. Eu vejo assim. Que é até algo que eu gosto de querer agregar também é justamente que o mental ele vai ser a chave para conseguir manter a consistência a longo prazo. Sim. Porque inevitavelmente vai ter dia que o atleta não vai querer ir treinar, ele não vai estar com o corpo dele se sentindo bem, ele está ali no pico de volume para uma determinada prova. No caso da natação, quando tem muita dobradinha de treino, o cara fez uma dobra de 10 quilômetros na véspera, no outro dia tem que acordar às 5 horas da manhã para nadar esse 5 mais 6 mil, aí o cara não tá com aquela vontade disso, só que a mente, nesse caso, bem trabalhada, bem resistente,
ela é que vai fazer o cara passar por esse treino e eventualmente colher os louros, as adaptações que esse treino vai trazer, pelo que foi planejado pelo treinador, é claro. Eu já tive inúmeros feedback pessoal, né, eu pessoalmente, e de outros atletas, de dias que amanheceu para treinar e imaginava-se que naquele dia não ia render o treino, então ele estava fraco, fadigado neurologicamente ali, mas à medida que ele aquecia, o treino foi entregando as metas, ao final da sessão Foi um dos melhores treinos. melhores, ou seja, a mente ela tenta te sabotar, né? Eu acho que o corpo, quando a gente tenta quebrar a homeostase ali, é difícil, sabe? Assim, se você já vem fadigado neuromuscularmente, né? Neuromuscular. E neuromuscular e né, mentalmente, a gente vai perceber que ela vai contribuir bastante, realmente. Professor, no caso que você está falando aí de entrega dos treinos, o que é que você espera de um atleta? Eu tento levar em consideração quem é ele, né? Se é um atleta amador, iniciante, se ele é um atleta de performance. A minha cobrança, Mas ela é qual vai dosagem. ser a característica que, independente do nível, ela tem que estar presente ali para ele ser treinado por você? Bem, ó, tem que ter o compromisso com o treino, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito metódico, assim, no sentido de, eu tenho que treinar 30 minutos, correr. Aí meu atleta vai e faz 40 minutos. Isso, porque... É quase uma afronta, né? Por quê? Porque eu nunca vou saber se ele lesionou, foi por conta do a mais ou do a menos, se ele evoluiu. Então, assim, eu assino embaixo quando o atleta realmente tem um compromisso com o treino. Então, aquele atleta que tem um compromisso com o treino, né, que ele também é metódico com o treino, isso é o que eu espero, assim, sabe? Claro, tem um feedback, né? Não consegui treinar mais. Professor, precisei fazer um pouquinho a mais, porque eu estava longe de casa, precisava voltar 20 quilômetros pedalando, enfim. Mas esse feedback, né, ele é muito importante, mas que eu levo em consideração com o atleta, que eu busco é que ele tenha o comprometimento com a planilha ali que a gente prescreveu. Que é o que eu pensei até agora aí nesse seu exemplo, é de que é como se o treinador fosse um mestre cuca que prepara uma receita. Aí o atleta, nesse caso, vai ser o cozinheiro que vai ter que executar aquela receita. Aí quando chega um determinado resultado, que é o prato feito, se ele tiver bom, saboroso, gostoso, vistoso, aí parabéns. Ninguém quer nem saber como que foi. Tipo assim, tá uma maravilha. Agora se tiver uma coisinha fora do lugar, se E aí, o cheiro tá muito bom, se às vezes assou demais, se colocou muito ovo, se botou muito açúcar, muito sal, pouco sal, aí todo mundo vai pra quem? Vai pra que rapaz, que receita é essa? exatamente. Foi que fez isso Boa aqui. analogia. Foi o que eu captei aqui, porque justamente é quem está executando o que foi planejado. E aí acaba que no meio do caminho, se o resultado não sai aquele esperado, aí fica uma amálgama ali, você não sabe dizer onde é que foi o erro nesse processo. Aí o treinador precisa de feedback para poder saber identificar por que que deu errado, por que que deu, como que a gente corrige, como que a gente passa por cima, faz a curva, faz a volta e deixa isso aí para trás. E nas mais diversas áreas, né? Na engenharia, ali na construção de um prédio, do engenheiro, do mestre de obra. Exato, que tá planejado por um motivo para você seguir, né? E aí? Porém, qualquer correção de rota tem que ser bem falada, né? Antecipadamente falado. E é o feedback. Né? Se o processo funcionar, tem que acontecer com transparência. Transparência. Clareza. Eu acredito muito nisso também. Tem que ser por isso. Sobre alto rendimento, o que mais muda da base para o alto rendimento? A formação é onde a gente busca adquirir, como eu falei, inúmeras capacidades, tanto física quanto mental. Quando a gente começa a entrar no âmbito do alto rendimento, tudo isso que você adquiriu, as habilidades específicas daquela modalidade, né? A tua fortaleza mental, a tua capacidade nutricional, tudo aquilo que tu adquiriu, agora é o refinamento, né? Então, nessa minha experiência com atletas que estão iniciando a carreira do alto rendimento,
o refinamento, o detalhe é o que faz a diferença. O saber por que eu estou colocando 20 gramas de carboidrato a mais em um treino que vai durar 1 hora a mais ou 30 minutos a mais. Eu saber o porquê que eu estou fazendo aquele teste de lactato após uma série de intensidade. Ah, eu fiz um teste de controle de lactato, né, da concentração sanguínea ali, gerou 4 milimols de lactato sanguíneo. Tá, o que que isso representa? Esse 4 milimols era realmente para ser naquele treino. Então, assim, o refinamento das informações, ela é mais real, sabe? Então, assim, porque a margem entre um atleta de performance e outra, ela é mínima. Ele tá nos milésimos de segundo. Tá no milésimo de segundo, tá no detalhe. Então, o detalhe no esporte de alto rendimento e a individualidade do treinamento é o que faz a diferença naquele atleta. E aí a individualidade realmente a psicologia individual do Igor é diferente da minha, a estimulação sua nutricional é diferente da minha, sabe, o metabolismo basal sua massa é diferente da minha, o metabolismo. Então, se eu estou no esporte de alto rendimento e eu faço uma prescrição nutricional, por mais que a gente receba a mesma carga, o mesmo treino parecido, Ela é metabolizada diferente. metabolizar é diferente. Então, você como nutricionista de alto rendimento tem que ter essa visão. Psicólogo do esporte de alto rendimento, uma dinâmica psíquica para aquele atleta pode servir, mas não pode servir em grupo. Enfim, e no meu contexto de treinador é isso, é entender a especificidade do atleta, o refinamento de tudo que ele já foi adquirir e os detalhes, né? Ser detalhista. E eu vou te falar, uma bike que tá com um pneu que tem um atrito maior, eu vou realmente competir no pneu com período de chuva ou eu tô com um pneu que não é para chuva. Então, assim, todo detalhe faz a diferença. Então, é isso que acontece no esporte de alto rendimento. Muitas das vezes ele tem as mesmas condições físicas e psíquicas de um atleta, mas o que vai diferenciar para ele chegar no topo é o detalhe que está lá intrínseco ali no esporte de alto rendimento. São aquelas minúcias, menores. Quem olha para eles, quem se atenta para eles, que consegue tirar essa diferença. Exatamente. É necessário. E eu vou dar um exemplo, se me permite. A gente que eu tive agora no Sul-Americano, na Argentina, com um atleta meu, Alejandro, de Santa Catarina, ele perdeu a medalha de ouro, né, no sprint final. O que é que acontece? A gente montou toda a estratégia, porém, a gente não imaginou que fosse para o sprint. A gente desenhou para que ele fizesse uma prova com menos pessoas, menos adversário possível até a reta final, mas a gente acreditava que poucos iam chegar. Então o cenário se desenhou de uma maneira que um terceiro elemento, um quarto elemento, né, estavam 3 atletas com ele mais 2, e um quarto elemento se aproximou e aí ameaçou a medalha. Então, assim, o que é que eu quero trazer de especificidade, do detalhe? É que realmente a gente tem que ler a prova e a gente teria que ter trabalhado que possivelmente ia precisar de um sprint final. Então é o que a gente hoje, nas últimas semanas, a gente vem trabalhando bastante, trabalho de sprint final. Esforço sob fadiga. Isso, sob fadiga. E aí a gente identificou que ele tinha um sprint final a determinada distância agora. Ó, ele está no Panamá. No Jogo Sul-Americano da Juventude, tá? A gente já identificou que ele, se precisar para o sprint, ele tem um sprint de determinada distância. Mas para ele fazer esse sprint, ele tem que ter feito toda uma prova diferente. E também tem que ter feito, ele precisa mudar a mecânica. Então a gente viu o vídeo, a gente reviu o vídeo da chegada dele. Então ele tentou sprintar com a mesma mecânica assim, de corrida. A gente sabe que para acelerar a gente muda toda a mecânica de corrida. Então é isso, é analisar os detalhes. E foi o que a gente fez. Pegou o vídeo, ficou olhando e vendo os detalhes para não cometer esse mesmo erro. E se aparecer um sprint, ele agora ele já melhor preparado. Melhor preparado, acho que ele detalhe faz a diferença, sabe? Perfeito. Professor, o senhor está já há alguns anos imerso aí, estava antes no SES lá em São Paulo, agora está lá em Santa Catarina, viajou aí recentemente pela América Latina competindo.
Gostei muito que você falou sobre a questão da interdisciplinariedade. Sim. Entre treinador, psicólogo, nutricionista, médico do esporte. Como o senhor tem visto essa interdisciplinaridade crescendo e acredito que criando cada vez mais raízes no esporte de alto rendimento no Brasil, no estado e a nível de América Latina? O senhor tem conversado com os treinadores, visto também como isso tem se desenvolvido lá fora? A comunidade científica no Brasil, vamos falar aqui no contexto da América do Sul, né? Argentina, Venezuela, Colômbia, Bolívia, enfim. Eu tá um passo à frente nesse quesito da equipe multidisciplinar, né? Que alguns treinadores lá no Sul-Americano foi conversar, legal, acompanha nas redes sociais, a gente vê que vocês sempre estão fazendo avaliações, tem umas pessoas mais próximas, nutricionistas, isso é legal, né? Porque que acontece? Uma parte do público e dos atletas, eles têm, o médico vai no médico, ele vai no nutricionista, mas não está realmente ali integrado. Eles não dialogam Nem entre diálogo. si. Hoje, eu tive a oportunidade no SESI de ter a nutricionista, o fisioterapeuta ali dentro, e agora no projeto do Ale Mormai, de ter a médica 24 horas ali com a gente. Então, assim, a gente teve uma situação que o Ale conheceu com a indisposição nas vias aéreas. Então, assim, ela já tá ali, ó, isso aqui pode fazer, isso não tá, não entra no doping, é melhor dar esse repouso. Então, assim, o feedback é tempo real. O nutricionista, realmente, a gente percebeu que a ingesta calórica dele ali pré-prova não foi suficiente e ele já faz o ajuste. E eu acho que isso é o diferencial pro atleta, sabe? A segurança. Então ele entende que as pessoas que estão ao redor dele tá entregando as ferramentas necessárias para que ele alcance o seu objetivo. O pai do Ale, ele fez uma analogia muito legal assim. A gente constrói a edificação do prédio, né? Dá para ele e ele decora o seu apartamento da forma que ele imaginou. O que é que ele quis falar isso? Então a gente prepara o atleta e a execução, que é o decorar, é a competição. Então, se o atleta chega seguro que ele está nutrido do que ele precisa para aquela prova, então ele pode botar a intensidade que ele vai ter energia para ler. Ele tá com o psicológico bem mais leve para poder fazer. Porque o profissional ajudou, mostrou. Ele vai, o mecânico ali, mostrou que a bike, enfim. E essa multidisciplinaridade, né, os profissionais agregados, próximo realmente, faz a diferença, sabe? Eu vejo, e hoje eu comprovo, assim, tanto nesses dois ambientes, no SESC, que eu estive em São Paulo, e hoje em Santa Catarina, que é o diferencial. Quanto mais profissionais conversando realmente entre si, eles dá a ferramenta para o atleta se divertir durante a prova da melhor maneira. É uma base mais segura para garantir que essa prova pode ser executada da melhor forma dentro do possível. Professor, hoje o treinamento ele pode revolver mais em torno de quê? De ciência ou de feeling? E esse feeling eu extrapolo ele com o atleta e treinador também, né? Vou falar primeiro a parte pessoal, da minha formação lá inicial. Quando a gente começa, e eu que fui o ex-atleta, eu fui muito no feeling, né? Do que eu já fui de atleta, do que eu vi os treinadores fazendo comigo. De experiência. O atleta ele é muito bom de observar e replicar. E tenta replicar. Então, meu início da carreira como profissional foi muito do feeling. E à medida que eu adentrei um ambiente acadêmico, né, e fui me especializando, eu comecei a trazer conteúdos que fossem me direcionar da melhor maneira possível nas minhas tomadas de decisões. Então, o que é que eu quero falar? É que o meio científico te dá as ferramentas para tu tomar as melhores decisões. Porém, no dia a dia, tu vai ter que ter teu feeling ali. E inúmeras vezes, eu já planejei um treino. Tá aqui, vai nadar 3.000, vai pedalar, sei lá, 20 km, 30. E naquele dia eu rasguei tudo aquilo ali, porque naquele dia eu senti que o meu atleta chegou mal. Assim, por inúmeros motivos. Isso. Então, é o feeling do dia, daquele momento, que o treinador tem que ter para dizer, realmente, a ciência, ela te dá uma base, te dá ferramentas,
mas o teu dia a dia vai te dizer o que tu vai usar da ciência ali para quê. Então, nesse contexto, eu digo que é 50% os dois, assim, não pode estar atrelado só à ciência, porque senão a gente vai, um atleta não está bem fisicamente para uma determinada treino e você querer, porque quer fazer que o atleta execute aquilo, ele Pode estar bem fisicamente, as condições psicológicas não favorecem a execução naquilo, da forma como o treino tem que ser, como ele tá na planilha. E o feeling, assim, ó, e você percebe que o atleta, ele não vai conseguir executar aquele treino. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma literatura que me dá, quero desenvolver a capacidade aeróbica da natação. Você tem que nadar determinado volume. Mas no meu filho, na minha percepção, nadar 40 quilômetros de uma zona aeróbica, para esse atleta não vai, mas eu vou botar 20. Então eu entendo que tá lá e direciono para o meu atleta adaptar. A Merdona falou que fica E do momento e do atleta, acho que ele tá atrelado realmente com a ciência, assim, não desvirtua, eu coloco 50% ali, cara. Professor, e a tecnologia? Ela ajuda ou ela atrapalha? Ela ajuda usando com moderação. Vou te De falar. novo, é necessário ter esse equilíbrio, porque não adianta você estar muito pautado na ciência, na tecnologia, e o treinador não saber reconhecer por onde guiar o atleta dele. Ó, eu tive um professor na minha graduação, na minha especialização, que ele fez uma reflexão assim: toda tecnologia que está hoje, ela é fundamental, ela é positiva. O que tem que acontecer é a tua autoanálise dentro do contexto que está inserido. Então ele fez a gente refletir. Faz sentido você usar um dispositivo de medidor de potência para um ciclista de MTB? Faz, não faz? Faz sentido não usar um frequencímetro em um nadador? Então ele sempre colocou com a gente assim: qual é o teu contexto inserido? Se te faz sentido usar ele, se fizer, tá ok. Porém, tem cuidado que para atleta muita informação pode muitas das vezes atrapalhar o desenvolvimento dele. Então, nesse contexto que foi que eu fiz, eu faço. Quero ensinar o meu atleta a ter a capacidade de interpretação da percepção dele em relação ao treino. Então, usa a percepção de esforço. Atrelo agora aos dispositivos de Pace, Garmin, Polar. Então, eu tento trazer essa associação da percepção com um dispositivo. E tem inúmeras informações, mas eu digo que até a tecnologia veio para agregar e vai ajudar bastante, usando com moderação. Moderação e responsabilidade. Até porque, seguindo esse exemplo aí dos dispositivos Garmin, Polar, Chorus, enfim, que são utilizados para medir o ritmo, né, que é a distância que você está andando através do GPS, e o tempo usando o temporizador do relógio normal. Muitas pessoas acabam nesse momento de entrada no mundo da corrida, ficando muito vidradas em qual pace elas devem atingir para estar num nível socialmente aceitável. Já cheguei a ouvir essas, tipo, várias pessoas falando assim: ah, é porque eu não posso postar essa corrida de que eu fiz hoje porque o meu pace deu muito erro. Não faz sentido. Qual o propósito? O que você está pensando com a colocação dessa? Porque eu vejo a publicação de atividades como uma forma de você sinalizar que você está se mexendo, e de uma forma, uma consequência esperada disso é que outras pessoas se motivem e passam a se mover também. Quando você torna isso para si uma competição, ou como se você tivesse que prestar conta de que estou correndo nesse ritmo aqui, com essa frequência, e deixa de ter esse propósito meramente de incentivar as outras pessoas, que já é algo muito nobre, mas ele passa a ser uma competição de si para si, e que só agrega o próprio ego, é uma massagem para o seu próprio ego. Concordo. Mas é isso, né? A tecnologia, ela é fundamental, ela nos ajuda bastante a interpretar e evoluir, mas eu digo que tem que ser de uso moderado e direcionado pelo profissional ali. Estratégico. Professor, por onde se começa para evoluir de verdade? Boa.
Aí pensando Eu esse olho- público que está começando, alguns às vezes que já são amadores bem Sim. organizados, que querem buscar aqueles segundos, aqueles minutos a menos numa prova, por onde eu começo, para onde eu olho para de fato evoluir, para despontar aí no meu desenvolvimento no esporte. Isso é muito interessante porque dentro dessa linha de pensamento eu vou para o desenvolvimento técnico, sabe? As habilidades necessárias. E aí a gente vai trazer, vou trazer o contexto do triatlo. Imagina aí, são 3 modalidades. Um extremamente difícil de ser adquirida depois de adulto. Pedalar, você consegue e a corrida é bem mais natural. Então são 3 desenvolvimentos diferentes uns dos outros. A natação, trabalhando técnico, se eu quero me desenvolver no triatlo, técnico, quanto mais desenvolver as habilidades técnicas da natação, melhor. O ciclismo é natural, você aqui existem pessoas que não conseguem, não sabem pedalar, mas o contexto de segurança, né, do realmente entender qual é o contexto da bike na sociedade, seja de meio de transporte, seja nível de treinamento. Por quê? Porque em inúmeras situações, ou ele está pedalando acompanhado de mais uma pessoa, ou num contexto de grupo. Então, a questão de segurança e localização a nível social, como é que está o ciclismo? Porque dentro das 3 modalidades é o que gera mais risco à segurança do praticante, né? Quando ele está exposto. Então, no ciclismo eu vou adquirir as habilidades de seguranças básicas. E a corrida, eu acho que vou bem mais próximo à questão da natação, que é o desenvolvimento da qualidade técnica do desenvolvimento. Se você leva em consideração esses parâmetros em um bloco de treinamento de 2 anos ali, você vai naturalmente estar qualificado à prática dessas modalidades. E, claro, posteriormente a gente já começa a estar no contexto de treinamento adequado para cada fase. Eu sempre faço assim com meus atletas que queiram treinar triatlon, dividir em blocos. 2, 3 meses de desenvolvimento com uma predominância do ciclismo, 2, 3 meses de desenvolvimento realmente com uma predominância da natação e por aí vai. Por quê? Porque eu acho que é fundamental que a gente pega um cenário de pessoas que trabalham geralmente o dia todo e tem geralmente os extremos ou à noite ou bem cedo, então um tempo bem reduzido. Então eu tento usar basicamente o desenvolver as habilidades básicas deles também. Então seria desenvolvimento técnico e, pelo que eu percebi no final, desenvolvimento técnico e de segurança e foco. E foco. Correto? Porque nesse caso, por mais que o triatlo tenha essa tríade de modalidades, eu considero que seja bem importante que a gente escolha dentro de um período aquela disciplina para focar. É uma forma de conseguir despontar o desenvolvimento nela, correto? O triatlo é meio complexo, né? Então, a minha abordagem tem muitas outras abordagens que também não está errada, é linha de trabalho, mas eu vejo como essa Professor, e condensando essas últimas ideias falando sobre inovações, sobre futuro, sobre treinamento, uma frase para quem quer evoluir no esporte. Eu acho que é observar o cenário atual do esporte, porém filtrar o que é necessário para si, né? Então, em que momento eu estou dentro, em que situação eu estou dentro do esporte, né? E aonde eu quero chegar. Então, eu sei que eu preciso me desenvolver em uma determinada modalidade, então vou buscar as mais informações, os melhores treinadores daquela área. E eu falo, complementando, muitas das vezes a gente tem um treinador, e eu direcionei, vou dar um exemplo do Pietro, ele precisava de melhorar na corrida, então eu direcionei ele por um treinador de corrida fazer o trabalho técnico. Então é isso, é entender qual é o momento que você está na modalidade, entender o que, é que a modalidade tem para oferecer, filtra isso e se tenta se desenvolver, assim, eu acho. Parte desse faz o plano E executa. Pois perfeito. Professor, o senhor puder deixar aí onde as pessoas lhe encontram nas redes sociais, como conhecer mais do seu trabalho, quando ficar à vontade desse. Obrigado. Então, na rede social, né, meu nome lá no Instagram é Paulo Triatleta, então sempre estou postando lá o dia a dia, como treinador, praticante de atividade, e a gente sempre se encontra por lá. Perfeito. Então se liga no Instagram, professor Paulo Triatleta, você já sabe, ele tá
aí na descrição do vídeo. Encerramos por aqui a segunda edição do Sport Etc., o seu podcast de escolhas para descobrir mais sobre o mundo do esporte, do empreendedorismo, da tecnologia, da inovação, etc. Ele foi trazido a você pelo Unicef Centro Universitário. Me chamo Igor Marques, triatleta, e me despeço. Valeu, com descanso e bons treinos.